Antes que eu me esqueça, por favor, você já assinou, você já se inscreveu no meu canal? Já deu um like? Já deixou o seu feedback, já deixou o seu comentário, a sua opinião, a sua crítica, a sua contribuição para outras pessoas? Se não, faz agora. Se sim, tamo junto. Estamos na nossa quarta aula do mini curso de oratória 5 em 5. Aqui você vai aprender com 5 técnicas, fazendo 5 exercícios de até 5 minutos, a falar muito melhor em público. Nessa quarta aula eu vou falar sobre um assunto extremamente importante. Como todo início de aula, eu geralmente resumo o que nós falamos nas aulas anteriores. Na primeira aula, falamos para onde e como olhar. Você lembra disso? Eu não vou ensinar. Se você não assistiu, volta na primeira aula. Ela está em algum lugar aqui no meu canal e você precisa assistir essa aula. E também foi passado um exercício. Na segunda aula, falamos sobre a congruência do falado com as mãos. Onde, como e quando movimentar as mãos. Tá lembrado disso? Tá, se tá ótimo, se não tá, volta lá. E na aula passada, nós falamos também sobre um assunto de extrema importância, que é a velocidade da voz e também a altura que se deve falar. Como projetar a voz? Lembra eu falando assim na aula passada? Se sim, ótimo. Se não, volta lá. Agora vamos falar sobre um assunto também muito importante, que é como e quando interagir com as pessoas. Sim, na sua apresentação você precisa interagir com as pessoas. Você já imaginou se eu estivesse aqui o tempo todo ensinando, sem fazer perguntas para você, sem pedir para você interagir comigo, sem fazer brincadeira? Sempre que você interage com o público ou com alguém, você reconecta a atenção dessa pessoa a você. Eu não disse quase sempre, eu disse sempre. Então, se você estiver, por exemplo, em um auditório com 30, 50, 100, 200, 500, 1000 pessoas, não importa. Você iniciar uma apresentação fazendo uma pergunta é incrível. Eu, particularmente, tenho o meu jargão, que eu pergunto, tudo bem ou tudo ótimo? E as pessoas falam, tudo ótimo. E aí eu continuo, cutuca a pessoa que está do seu lado e pergunta, tá tudo ótimo com você? E as pessoas se cutucam, se perguntam. Isso cria energia. A energia é criada com movimento. Quanto mais você movimentar a sua plateia, melhor para a sua apresentação. É lógico que se você estiver em um momento onde você precise de mais atenção, de mais reflexão, você não vai pedir uma interação. Percebe que tudo precisa saber quando fazer as coisas? Percebe que quando você olha nos olhos das pessoas, e nós falamos sobre isso na primeira aula, eu disse que você consegue calibrar as pessoas. Lembra disso? Quando você calibra as pessoas e percebe que elas estão distraídas, elas estão com sono, é um excelente momento para você gerar interação. Dá uma cutucada na pessoa do lado e fala, acorda. Ou então, levanta todo mundo, bate palma. Quem está entendendo, levanta a mão e diz, eu. Quem pode dar um grito, diz sim, sim. Gente, tem várias formas. Você pode fazer uma pergunta, sim ou sim? Sim. Sim ou não? Sim. Quem está feliz, levanta a mão e grita, Pode fazer qualquer coisa. Mas é importante fazer no momento certo. E eu quero repetir para você entender. Eu quero ter a certeza que você está entendendo o que eu estou falando. Olha só. Olhei nos olhos da minha plateia. Quando eu falo olhos, nesse curso significa todos os olhos. Olhei em todos os olhos. Percebi que as pessoas estão distraídas. Eu vou colocar uma interação. Sabe quando em uma apresentação tá tudo assim meio... Você só ouve o som do ar-condicionado e fica aquele silêncio, fica aquele vazio, aquela energia fria.
Interação! Coloca interação, coloca energia, pede para as pessoas levantarem, pede para as pessoas virarem todas para uma direção, uma fazer massagem na outra, fazer um karatê e vira de novo, coloca uma música, coloca um slide impactante, desde que o slide não tome a sua posição de protagonista da apresentação, faz alguma coisa para interagir com as pessoas, algo que choque, algo que faça rir, algo que faça refletir. Muito importante você entender o que eu estou falando. Muito importante você gerar interação. Se, por exemplo, você está numa entrevista, você está fazendo uma apresentação de TCC e só você fala com o caderno na mão, você não gera energia. Faz uma pergunta, faz uma interação, faz uma brincadeira, faz as pessoas se conectarem à sua apresentação. Por isso que é muito importante você também, eu não vou falar sobre isso nessa aula, mas é muito importante você entender o seu arquétipo de palco, para você poder identificar os pontos positivos da sua personalidade e aplicar no palco. Isso é muito importante, muito importante. Então nessa aula, eu quero que você tome consciência da importância das interações. Se eu te perguntar qual a palestra que você mais gostou na sua vida, independente do que você for me dizer, e eu quero que você escreva aqui, qual a palestra que você mais gostou, eu tenho certeza que esse palestrante, esse orador, ele faz interações, ele faz brincadeiras. E quando eu falo brincadeiras, não é só graça, é algo diferente, é algo que quebra o padrão. E você precisa aprender isso. Existem várias formas. No meu e-book, em algum lugar aqui, você vai poder baixar esse e-book. Tem vários modelos de interação. Vale super a pena você baixar o e-book e ver esses modelos. Eu coloco de forma muito passo a passo, como um guia, de forma muito didática, muito protocolada, como fazer as interações, as formas de fazer interações. E isso vai gerar mais valor ainda para a sua caminhada, a sua jornada rumo ao sucesso na oratória. Nessa aula aqui, na quarta aula, nós vamos fazer o nosso quarto exercício, e nesse quarto exercício você vai compilar tudo o que você aprendeu. Se você estiver apresentando para 3, 4 ou mais amigos, você vai olhar nos olhos dos seus amigos enquanto você fala, você vai construir congruência das suas mãos com a sua comunicação verbal, você vai utilizar a musculatura, você vai construir a sua voz se utilizando do diafragma e vai criar diferentes estados emocionais, falando mais rápido, com energia, quebrando o estado. Lembre-se, só um parênteses, tá? Que quando você faz isso, quando você fala mais devagar, você vai trazer um assunto ou mais sério ou mais reflexivo, ou com mais suspense. Quando você fala mais rápido, é algo com mais energia, com mais ação, com mais emoção. E 4, ainda nesse exercício, você vai também colocar o que você acabou de aprender aqui. Você vai fazer interações. Você vai estar falando e vai perguntar para a pessoa: quem concorda com o que eu estou falando? Levanta a mão. Eu. Quem concorda? Diz eu. Eu. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado. Perguntas que a pessoa responda rapidamente, responda sim ou não, ou faça um gesto, ou faça uma ação e volte para você. Você não vai perguntar: o que você está achando da minha apresentação? Não, porque a pessoa vai responder e vai quebrar toda a sua linha de raciocínio. Você vai perguntar: quem concorda, levanta a mão. Quem está gostando, diz eu. Eu. Entende? Perguntas fechadas, para vir um sim ou não, ou um levanta-mão, ou uma palma, ou um cutuca, ou um fala com a pessoa do lado, abraça o amigo, coisas do tipo. Muito importante, o que eu vou falar agora também. No início de uma apresentação, se tiver tudo muito frio, já comece com as interações. Sim, pede para todo mundo levantar, pede para alguém abraçar 3 pessoas que não conhece, pede para as pessoas dar 1 minuto para a pessoa contar a história dela para alguém e vice-versa. Gera interação. É claro que nem todos os exemplos que eu acabei de falar cabem para qualquer tipo de palestra. Depende muito do tempo que você tem, depende de um monte de coisa. Só que não fale em público com a sua voz ecoando, sozinha, com as pessoas bem frias, falando sempre em o mesmo tom, sem movimentar direito. Assim é pior, deixa eu tentar ficar pior. Não fale em o mesmo tom,
sem movimentar as mãos, sem gerar interação e sem olhar nos olhos. Porque se você fizer isso, vai ficar muito ruim. Percebe a diferença? É muito diferente, né, gente? Ai, muito diferente. Então, vamos fazer o exercício? Você vai colocar em prática as 4 técnicas. Você vai colocar em prática as 4 coisas que eu te ensinei. Quer que eu repita? Olhar nos olhos, você vai colocar a congruência do que você fala com as mãos, você vai gerar essa congruência, você vai fazer a interação e vai mudar a velocidade e a altura do que você fala, construindo a voz no seu diafragma. Vamos para o exercício. Baixe o e-book caso você ainda não baixou e nos vemos na 5ª e última aula do nosso mini curso Oratória 5 em 5. Tamo junto!